Oi, pessoal, Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Na aula de hoje, para a turma do terceiro ano do ensino médio da terceira série, a gente vai fazer um esclarecimento de dúvidas enviadas por alguns alunos e correção de alguns itens de atividades também enviadas por alguns alunos. Desde já eu só quero deixar claro que não é possível fazer a correção de todos os itens das atividades, uma vez que alguns têm que ser mais discutidos e mais detalhados, e que no período de retomada de conteúdo, de recapitulação de capítulos, quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai fazer as correções das demais atividades, ok? Bom, começando a Biologia 3, que é a biologia que trabalha os grandes grupos vegetais, a gente começa a discutir então o que? A gente já sabe que, de acordo com estudos, comprovação de estudos, as plantas elas evoluíram de um grupo de algas fotossintetizantes e que no decorrer do tempo essas plantas elas foram ganhando características, adquirindo características evolutivamente e que parte dessas características elas se apresentavam como exclusividades em alguns grupos, outros eram características compartilhadas que um grupo de plantas desenvolveu e foi passando para os demais grupos de plantas, e que essas características evolutivas permitiram com que essas plantas fossem divididas em 4 grandes grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Agora, trabalhando em si, começando a fazer uma recapitulação sobre as briófitas elas referem-se a todos os indivíduos do reino plant que não apresentaram vasos condutores, ou seja, são plantas avasculares. Dentro das características comuns, a gente pode citar a ausência de vasos condutores. São plantas pequenas e compactas, uma vez que acredita-se que essas plantas são pequenas e compactas, já seja uma consequência da questão da ausência de vasos condutores. Porque se não apresenta vasos condutores, veio que ter a limitação do crescimento, porque a nutrição e a água que percorre todo o corpo dessa planta, ela se dá lentamente de célula para célula. Ela não tem um tecido de condução, então elas são pequenas e compactas. Os gametas masculinos são flagelados, uma vez que elas também são dependentes de água para o processo de reprodução, então há necessidade desse flagelo para que essa planta ela venha conseguir se movimentar até atingir o gameta feminino. Não apresentam raízes, caules ou folhas verdadeiras. E o gametófito dessas plantas é duradouro na fase de reprodução. Quanto à classificação das briófitas, as briófitas elas são divididas em 3 filos: o filo Hepatofita, o filo Anthocerotophyta e o filo Bryophyta. Eu poderia estar discutindo cada um deles, mas requer um tempo maior, uma vez que a gente vai estar vendo aqui os 4 grupos de plantas. Mas eu posso dizer que o filo Hepatofita é os filos que apresentam o grupo de plantas que apresentam gametófito de forma achatada e presa ao solo. Já as anthoceratofitas, elas apresentam o gametofito semelhante às hepáticas, só que elas apresentam apenas um cloroplasto por célula. E o filo das briofitas, elas são os filos que agrupa os musgos. São um grupo bem conhecido de briófitas e que apresentam crescimento na vertical, onde alguns podem chegar até 50 centímetros, a maioria chega até 5 centímetros, mas alguns podem chegar até 50 centímetros, e que isso dessa classificação também, assim como as briófitas, elas podem ser chamadas de pequenas e compactas, mas que dão a esse grupo serem chamados de intermediários, um grupo de intermediários, com ou sem tecidos de condução. As pteridófitas, elas são as primeiras plantas a apresentar vasos condutores. E dentro das características, eu posso citar que apresentam raízes, caules e folhas verdadeiras. Apresentam tecidos de sustentação e estruturas impermeabilizantes que vêm a dificultar a perda de água em excesso. E a fase de esporófita é a fase mais desenvolvida, a fase mais duradoura no grupo das pteridófitas. Dentro dos filos, eu posso dizer que as pteridófitas elas são classificadas em 4 filos, que são os filos Pistulofita, Licofita, Sphenophyta e o filo Pteridophyta.
E é importante ressaltar que para esse grupo de plantas também nas pteridófitas, elas ainda são dependentes da água. E que a água ela ainda é um fator limitante para a ocorrência das pteridófitas, porque seus gametas masculinos também são flagelados, necessitando assim de água para chegar até o gameta feminino. Então elas compartilham essas características com as briófitas, uma vez que ainda são também dependentes de água para o seu processo de reprodução. As gimnospermas, aí já começa a ter mais uma evolução, onde são as primeiras plantas a desenvolver sementes. E dentro dessa evolução, é possível deduzir que essa foi uma das características que levou esse grupo de plantas a conseguir digamos que, dominar mais os ambientes terrestres, a conseguir se adaptar em ambientes terrestres com mais facilidade. Dentro das características, a gente pode citar ainda plantas vasculares, também apresentam vasos condutores, apresentam tecidos verdadeiros. A fecundação desse grupo de plantas já não depende mais de água, ou seja, não ocorre mais a necessidade de água. E esse grupo, embora sejam os primeiros grupos a desenvolver sementes, a apresentar sementes, essas sementes nesse grupo são sementes nuas, ou seja, elas não apresentam tegumento, elas não apresentam fruto englobando essa semente e fazendo a proteção e a nutrição dessa semente. Dentro da classificação das gimnospermas, elas são classificadas também em 4 filos, que é o filo Cicadofita, o filo Ginkgofita, o filo Gnetofita e o filo Coniferofita. Quanto às angiospermas, elas são as primeiras plantas a apresentar flores e frutos. E as flores, elas têm um papel fundamental uma importante função nesse grupo das angiospermas, que elas atuam na atração de agentes polinizadores. E os frutos no interior dos quais se encontram as sementes ajudam na dispersão dessas sementes. Quanto a algumas características, o grupo das angiospermas ele é dividido em monocotiledôneas e dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. A diferença dentro dessas classificações está em relação à estrutura da planta, à estrutura da semente, morfologicamente, digamos, que os monocotiledôneos, as sementes apresentam somente um cotilédone, enquanto as eudicotiledôneas apresentam 2 cotilédones. As raízes, o xilema e o floema, que são os vasos condutores, nas monocotiledôneas se encontram em forma de anel. E as eudicotiledôneas, o floema, ele está disperso entre os raios do xilema. O caule, nas monocotiledôneas, apresentam feixes vasculares espalhados. E já nas eudicotiledôneas, são dispostos em torno de um cilindro central. As folhas apresentam nervuras paralelas e folhas invaginantes, quanto nas eudicotiledôneas apresentam nervuras reticuladas e folhas pecioladas. As flores nas monocotiledôneas são compostas por 3 elementos ou seus múltiplos, são múltiplos de 3. Nas eudicotiledôneas, ela é composta por 4 ou 5 elementos ou por múltiplos de 4 ou de 5, são flores tetrâmeras ou pentâmeras também, respectivamente. E as flores, elas apresentam, ainda quero ressaltar que nas flores das angiospermas, apresentam outras estruturas, como carpelos, filetes, androceu, gineceu, que são partes mais complexas dessas flores, mas que têm uma função importante, que tem a função diretamente, ela influencia diretamente na reprodução desse grupo de plantas, ok? E agora, partindo para a resolução de atividades, a gente vai começar com a questão 2 da página 81, que diz o seguinte: de acordo com o cladograma a seguir, é correto afirmar que... Então, a gente precisa fazer logo uma observação desse cladograma, onde a gente tem clados de A a E, e a gente tem as características que passaram a se apresentar diante, com o passar do tempo, a evoluir, e vieram a ser características desses clados.
A gente tem o clado A, como apresenta clorofila A e B. O B, como desenvolvimento do embrião. O C, como vasos condutores. Começa aí a existir a presença de vasos condutores. D, começa a surgir as sementes. E E, a gente já tem a presença de flor e fruto. E aí, de acordo com esse cladograma, é correto afirmar que A é uma planta briófita, B é uma planta pteridófita e C é uma planta espermatófita. Então, a gente começa aí um questionamento, para a gente já de cara deletar algumas questões. A gente sabe o quê? Que a planta A não é uma briófita, porque A apresenta clorofila A e B, mas ainda não tem desenvolvimento do embrião. Então, a gente já começa a descartar a alternativa A. A gente sabe que a planta B, C, não é uma planta espermatofita ou espermatófita. Então, a gente já começa já passa a descartar também a alternativa B. C possui sementes. Vamos lá no cladograma C, a gente tem a evolução da característica vasos condutores. Então, a gente já descarta também a alternativa C. B é uma briófita. A gente vai lá em B, tem o desenvolvimento dos embriões. Sim, então já pode considerar que B é uma briófita. D é uma planta traqueófita. Sim, D é uma planta traqueófita. É uma planta que apresenta vasos condutores. E E possui sementes? Sim, a evolução de sementes ela se dá a partir do grupo D. Então, ela já restringe também para o grupo E, uma vez que também apresenta flor e fruto e que tem envolvida pelo fruto a semente. Então, a gente já considera a questão D. Para a gente ter certeza, vamos à questão E. C é uma planta angiospermas? Lá em C, a gente tem a presença de vasos condutores. Começa então a surgir os primeiros vasos condutores. Então, a gente sabe que aí é uma planta pteridófita e que não tem a presença de flor e fruto. Então, dentro dessa questão 2, a gente pode marcar como alternativa correta a alternativa D. Beleza? A questão 3, da página 81, ela diz o seguinte: buscando informações sobre musgos, um estudante consultou o índice a seguir, retirado de 2 livros que diferiam quanto ao sistema de classificação dos vegetais. No livro A, diz o seguinte: reino plant, são vegetais inferiores, corpo reduzido a um talo, na página 201. Vegetais intermediários sem sementes com ou sem tecidos de condução, página 202. Vegetais superiores com sementes com tecidos de condução, página 204. No livro B, tem o seguinte: reino plant, criptógamos avasculares, sem sementes, sem tecidos de condução, página 340. Criptógamos vasculares, sem tecidos, com tecidos de condução, página 341. Fanerógamos, com sementes com tecidos de condução, página 342. Em que páginas dos livros A e B, respectivamente, o estudante encontrará as informações que procura? Seria a alternativa A, página 201 e 340? Se a gente for observar, os musgos, eles estão dentro do grupo das briófitas, que podem ser chamadas de ter um corpo reduzido, pequenos e compactos. Mas os musgos, se a gente for comparar com os outros 2 filos de briófitas, eles podem apresentar até 50 centímetros de comprimento e o seu corpo ele já apresenta o quê? Cauloide, rizóide, filóide. Então, a gente não marcaria a alternativa A. B, 201 e 341. 341, a gente diz o seguinte: criptógamos vasculares. Se são vasculares, apresentam tecidos de condução, então a gente não marca. A letra B, descarta. C, 202 e 341. 341 diz novamente criptógamos vasculares. E a gente sabe que as briófitas, que englobam os musgos, não apresentam vasos condutores. Então, não tem como ser a C. D, 202. Vegetais intermediários, sem sementes, com ou sem tecidos de condução.
E 341, criptógamos vasculares. Mais uma vez, não tem como. D, 202, vegetais intermediários, sem sementes com tecidos de condução. E a página 340, criptógamos avasculares, sem semente e sem tecidos de condução. Então, se são sem sementes sem tecidos de condução, e na alternativa diz o seguinte, 204, que são vegetais superiores, com sementes com tecidos de condução. Não. E 342, que são as fanerógamas, com sementes com tecidos de condução. Então, o que nos resta? A alternativa certa é a letra D. Com a 202, são vegetais intermediários, sem sementes. E nessa página apresentam-se aqueles que é com e sem tecidos de condução. E a 340, que são criptógamos avasculares, que não apresentam vasos condutores, que também são sem sementes. Então, a alternativa correta é a letra D. Na questão 2, da página 82, que já é do outro capítulo, diz o seguinte: observe as charges a seguir. Aí tem a charge 1 e a charge 2. Diz o seguinte, que por que será que as plantinhas não falam? Aí o carinha responde, porque elas são mudas. Legal. Na outra charge 2 diz o seguinte, nesta terra tudo que se planta dá. Milho dá no verão, trigo dá no inverno, uva dá na primavera, corrupção dá o ano inteiro. Bom, vejamos que... Só um minutinho. É correto afirmar que as duas se referem a plantas classificadas como angiospermas, percebido pela presença de flores na charge 1 e pelas denominações dadas às plantas da charge 2, milho, trigo e uva. B. A charge 1 se refere a plantas gimnospermas, sendo evidente a presença de flores, enquanto na charge 2 é possível encontrar gimnospermas e briófitas. C. Não é possível determinar o tipo de planta observando a charge 1, porém pode-se afirmar que não é do grupo das angiospermas. D. As duas se referem às plantas classificadas como gimnospermas, percebido pela presença de flores na charge 1 e pelas denominações dadas às plantas na charge 2, milho, trigo e uva. Na charge 2, verifica-se a presença de plantas classificadas como vasos condutores de seiva, já que as árvores possuem grande porte, dessa forma não é possível classificá-las como pteridófitas. A, B, C ou D. A alternativa correta seria a letra A. Voltando lá para o cladograma e para as características evolutivas, a gente sabe o quê? Que a presença de flores e frutos é uma característica exclusiva das angiospermas. E na alternativa A diz o seguinte, as duas se referem às plantas classificadas como angiospermas, percebido pela presença de flores na charge 1 e pelas denominações dadas às plantas da charge 2, milho, trigo e uva. Ok, galerinha? Na questão... Só um minuto. Na questão 1, da página 87, diz o seguinte, sobre os processos reprodutivos das briófitas e pteridófitas, assinale a alternativa correta. A. A reprodução assexuada em briófitas e pteridófitas ocorre por fragmentação, processo em que pedaços de um indivíduo adulto geram novos gametófitos? Sim ou não? Primeira coisa, a reprodução sexuada em briófitas, ela ocorre sim por fragmentação, porém nas pteridófitas ela ocorre por brotamento, onde partes do caule, que é um caule rizoma, ele começa a desenvolver gemas e ele começa a brotar. Então, depois, com o passar do tempo, tem o surgimento de um novo indivíduo e possivelmente tende o desprendimento dessas duas plantinhas. O rompimento, digamos que seria uma palavra entre aspas, o rompimento desse caule, e a gente tem a surgir um novo indivíduo. Então, a gente não marcaria a alternativa A.
B. A reprodução sexuada em briófitas e pteridófitas envolve obrigatoriamente a formação de microsporos e megasporos. A formação de microsporos e megasporos ela ocorre nas pteridófitas, mas nas briófitas não tem formação de microsporos e megasporos. Então, não marcaria a alternativa B. C. Uma condição comum à reprodução sexual das briófitas e pteridófitas consiste na produção de anterozoides flagelados no interior dos anterídeos? Sim. Elas compartilham essa característica em comum, uma vez que necessita da formação desses anterozoides para começar aí um novo ciclo, digamos, vai começar o surgimento de um indivíduo também adulto, para começar as divisões celulares e aí começar novamente um novo ciclo. D. Por que não seria D? Nas briófitas e nas pteridófitas, a formação dos esporos ocorre no interior de estruturas diploides, as quais correspondem à fase dominante do ciclo de vida? Não. Olha só. Esses esporos eles não ocorrem em estruturas diploides, porque ocorrem em processo de divisão celular meiótica, onde são divisões celulares em estruturas haploides, porque depois eles tendem a fecundar e a desenvolver aí uma célulazinha 2Ns. Outra coisa também corresponde às fases dominantes das pteridófitas e das briófitas. As mesmas não tem somente a fase esporófita como fase dominante. Difere nas duas. E por que não seria E? A ausência de tecidos vasculares nas briófitas e pteridófitas limita a fecundação em ambientes aquáticos e úmidos, uma vez que os anterozoides precisam nadar até a osfera. Olha só, que a ausência de tecidos vasculares nas briófitas e nas pteridófitas. As pteridófitas elas já começam a ter tecidos vasculares, vasos de condução. A necessidade de água para a reprodução é um outro fator. Mas à medida que diz que a ausência de tecidos vasculares nas briófitas e nas pteridófitas já dá a alternativa como errada, uma vez que as pteridófitas apresentam vasos condutores. Então, elas são plantas vasculares e as briófitas são plantas avasculares. Existe uma diferença aí, uma contrariedade. Ok? E sendo que também ambientes aquáticos e úmidos não é uma necessidade dessa planta, mas que não tem nada a ver com a ausência desses tecidos vasculares. Beleza? E a questão 3 da página 87 diz o seguinte, que as samambaias elas são plantas comumente encontradas no subbosque florestal e crescem preferencialmente em locais úmidos e sombrios. Sobre as características das samambaias são feitas algumas afirmações. 1. São plantas vasculares sem sementes. 2. Apresentam alternância de gerações durante o seu ciclo de vida. 3. A fase esporofítica é diploide e mais longa em relação à fase gametofítica, que é haploide. Tá. Assinale a alternativa correta. A. Apenas a afirmação 1 está correta. A B. Apenas a afirmação 2 está correta. C. Apenas a afirmação 3 está correta. D. Apenas a afirmação 1 e 2 estão corretas. Todas as afirmações estão corretas. Na C, só recapitulando, é a afirmação 3, que dá como alternativa. Então, qual que a gente marcaria? São plantas vasculares sem sementes? As samambaias? Sim, são plantas vasculares sem sementes. O que elas apresentam ali não são, embaixo da folha não são sementes, são esporos. Soros que contêm esporos. A2. Apresenta alternância de gerações durante seu ciclo de vida? Sim, as pteridófitas apresentam e as samambaias apresentam alternância de gerações. 3. A fase esporofítica é diploide e mais longa em relação à fase gametofítica, que é haploide? Sim. Então, a gente tem como alternativa correta, todas as afirmações estão corretas e a gente marca a alternativa E. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula e eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. Eu estou com muita saudade de vocês. Até mais e beijos.